Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Uma Carreira que Serve Seus Sonhos. Eu tô muito animada para falar sobre esse episódio, para trazer essa temática. Sou a Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança, e nessa sequência de séries eu vou trazer várias disrupções sobre o contexto carreira, sobre como a gente enxerga a nossa carreira. Inclusive, se você ainda não viu o episódio número 1, eu vou deixar ele aqui também para você poder assistir. Então, vai lá, assiste, eu tenho certeza que isso vai revolucionar a forma como você enxerga a sua carreira e principalmente como você pode fazer a sua carreira servir os seus sonhos. Hoje a gente vai falar sobre um inimigo máximo que te impede de fazer com que a sua carreira consiga servir os seus sonhos. A gente falou no episódio passado exatamente o que é esse conceito, né? O que é um conceito de uma carreira que serve sonhos? A gente se abrir para esse rol de possibilidades, e hoje eu vou trazer esmiuçadamente aqui para você, e eu tenho certeza que você nunca viu nada sendo falado por aí do jeito que eu vou trazer aqui para você. E por isso eu quero te dizer que você vai precisar de um certo grau de maturidade. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: nossa, Thaís, ainda bem, né, que eu acessei o método Marca, ainda bem que eu estive junto com você, porque assim, eu relevei uns chacoalhões da vida que foram super necessários. Ele é um grande executivo da área da logística, e ele falou assim, porque se não fosse isso, eu estaria no mesmo modus operandi, e hoje eu consigo realmente ver minha carreira podendo servir os meus sonhos. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que esse conceito, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Só que existem inimigos, né? Existem algumas situações e circunstâncias que afastam a gente de conseguir ter essa percepção, de conseguir fazer esse entendimento, ter essa clareza. E aí, Thaís, vamos pensar assim, ó. Pô, Thaís, por que eu preciso compreender um inimigo? Aquilo que, de fato, me afasta de chegar nesse lugar. Eu quero te dizer que um dos maiores desafios da nossa vida é conseguir encarar de frente aquilo que impede a gente de chegar onde a gente gostaria. E essa é a minha proposta para você. E por que eu gosto muito de trazer esse elemento? Porque algo que está escondido não pode ser cuidado, não pode ser revelado, e mais do que isso, não pode ser transformado em novas referências. Então, muitas vezes, por a gente deixar aquilo ali escondido ou não dar a devida atenção, a gente simplesmente não se move para uma carreira que serve sonhos. E a gente está aqui numa conversa realmente de amigos, né? Aqui é uma conversa em que eu quero, como se a gente tivesse sentado, batendo um papo. Você tá sentado aqui, ó, do meu ladinho, né? E a gente batendo um papo de fato pro que realmente é relevante. E para eu começar a falar sobre isso, eu preciso falar sobre um elemento que é muito importante quando a gente para pensar na nossa carreira. Existe algo que todos nós queremos construir à medida que a gente vai dando novos passos. Isso é super natural, isso é super saudável, que é uma clareza e uma assertividade sobre esse direcionamento. Mas quando a gente pensa assim, caramba, eu quero uma carreira que sirva sonhos, eu quero uma carreira que realmente me oriente a de fato poder viver sonhos, poder viver realidades que eu desejo, poder realmente contribuir com as pessoas, com as empresas e trazer essa energia, né? Tá cada vez num grau de impacto maior, num grau de influência maior, podendo tomar decisões que vão impactar. E para isso tudo a gente precisa ter um grau de consciência, que é o que eu vou trazer para você aqui. E eu vou falar sobre um tema que eu sei que pode ser desafiador e vai incomodar, porque na primeira vez que eu tive a percepção disso na minha carreira, nossa, eu fiquei, assim, acho que por meses tentando entender e compreender como que eu nunca tinha percebido isso antes e principalmente como que eu tinha deixado isso acontecer na minha própria carreira e na minha própria vida. E esse inimigo, ele começa a tratar a gente, travar a gente de uma forma como a gente nem consegue compreender. Então é por isso que eu quero trazer aqui bem esmiuçado para a gente poder entender e compreender junto. Vamos pensar no seguinte, eu queria que você parasse para pensar na sua carreira, em tudo que você já teve de sonho da sua vida, né, em tudo que você já se permitiu, né, brotar aí no teu coração relacionado a grandes realizações mesmo que você tem. E eu queria que você pensasse o seguinte, quando você colocou ali um plano, um planejamento, o que é a primeira coisa que você pensa? Eu quero chegar num resultado, eu tenho um sonho a realizar. Em geral, a primeira coisa que a gente pensa é: como que eu vou realizar esse sonho? E aí, a gente começa a ter o que eu chamo de inimigo de forma superficial, que é o como. O que acontece? Se você soubesse como realizar,
você já tinha realizado. Então, para pensar como é importante a gente se questionar sobre o nosso modo de pensar, inclusive. Então, às vezes a gente olha para nossa carreira, às vezes a gente olha para nosso sonho e a gente fica assim, gente, mas como que eu vou realizar esse sonho? Como que eu vou chegar nesse lugar? Como que eu vou acessar esse patamar? Como que eu vou ser diretor de uma empresa? Como que eu vou ser presidente? Como que eu vou abrir meu próprio negócio? Como que eu vou mudar a minha carreira? E vira um monte de como na nossa cabeça. Só que esses comos, no início, ao invés deles impulsionarem, 90% das pessoas param aí. Por quê? Porque esse desconhecido dá medo. E a gente, ao invés de prosseguir, ao invés de a gente avançar para uma carreira que serve sonhos, a gente começa a diminuir o nosso sonho para caber no como que a gente conhece, que a gente dá conta de saber primeiro. Então, olha que importante que eu tô trazendo aqui para você. A primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a desejar algo, querer, sonhar alguma realização grande, a gente começa também a ter uma percepção de, cara, eu tô parada nesse negócio. Por quê? Porque eu não sei. E a gente começa a não perceber que a gente vai ali, ó, só dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque eu fico, às vezes, diminuindo o meu sonho para caber no que eu tenho capacidade de compreender hoje. E a gente precisa entender que a nossa carreira, ela precisa ser orientada a uma estrutura de realização do desconhecido. Aqui que começa a gente compreender o nosso inimigo. Eu ainda vou revelando ele pra você, mas o como é a superficialidade de como esse inimigo aparece pra gente. Porque a gente quer saber, então calma aí, se eu quero chegar numa posição de diretor, se eu quero abrir minha empresa, se eu quero escalar o meu negócio, a gente começa a olhar e fica assim, cara, mas como que eu vou fazer isso? Mas como isso? Aí você começa a se perceber tão distante daquela realidade que aquela realidade começa a ficar longe, você vai desistindo ou você vai diminuindo o teu sonho para caber aonde você acredita que você sabe até ali. Só que eu gosto muito de falar, gente, que se a gente soubesse o como de todas as coisas, a gente já tava naquela realidade. Se você souber, por exemplo, Thaís, eu quero mudar de área. Se você soubesse como mudar de área, a gente tinha feito todos os passos. Só que aqui que a gente tem um grande problema. Isso trava a gente. Tenho certeza que isso aqui que a gente está falando é uma conversa mais dura sobre carreira, uma conversa mais madura sobre carreira. E é por isso que eu preciso que aqui nessa série a gente tenha um coração muito mais aberto. Inclusive, se você ainda não compartilhou essa série, compartilhe com pessoas que você sabe que você realmente tem uma intenção de ajudar e comenta aqui embaixo, porque ajuda muito, gente. Tanto eu levar a mensagem, quanto eu também compreender o que está fazendo sentido para vocês aqui que estão assistindo. Então é importante, comenta, compartilha, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, porque realmente essa série é um chamado do meu coração. É um chamado para te falar toda a verdade sobre uma carreira que serve sonhos e principalmente sobre o nosso único objetivo em viver uma carreira nesse plano material, que ao longo de toda essa série eu tenho certeza que você vai conseguir compreender, mas a gente precisa ter essas conversas mais maduras. Eu queria te dar um exemplo muito interessante. Eu já me mudei algumas vezes, aqui é a 8ª cidade que eu tô morando, em Curitiba, e todas as minhas mudanças, 100% delas basicamente foram por conta da minha carreira, foram por conta de mudanças que eu fui fazendo para orientar a minha vida em algum grau, em algum sentido, para que a minha carreira pudesse estar sendo atendida. Bom, mas vocês já sabem que carreira não é só trabalho, carreira é todo complexo e por isso que é tão importante a gente ter essa compreensão que a gente falou inclusive no episódio passado. Mas eu queria contar para vocês uma história. Quando eu vim aqui para Curitiba, aconteceu uma coisa muito interessante. Na verdade, eu não vim para Curitiba, eu vim para uma outra cidade, que é na região metropolitana aqui de Curitiba. Mas eu tava indo, o ano era 2018, na verdade, de 2018 para 2019, e eu tava fazendo um planejamento de uma estrutura da minha carreira solo, né? E eu falei assim, cara, como que eu vou fazer isso? E aí fiquei naqueles comos, aquele contexto de tentar desenhar, de tentar projetar, de tentar fazer várias coisas que, assim, na verdade, nenhuma delas tinham dado nenhum tipo de solução efetiva. Até que eu recebi uma ligação de uma pessoa que trabalhou comigo e falou assim, Thaisinha, estão precisando de você numa empresa assim, assim, assado. Tem como? Eu falei, não sai. Na época eu morava em Teresópolis, que era uma região do interior do Rio de Janeiro. Eu também já tinha me mudado pra lá, enfim. E aí, quando ele me ligou, eu falei assim, cara, eu não vou sair daqui, eu já me mudei muito, eu preciso fincar uma raiz, eu preciso construir minha vida. Eu nunca tinha tido uma casa, assim, pra morar de segunda a segunda, sabe assim?
Nunca tinha, então eu morava em hotel, em sítio, em casa que eu ficava só final de semana, alugava apartamento só, sabe assim, eu não tinha uma casa, não tinha um sofá, nunca tive isso. Então, olha que interessante, nesse momento eu falei assim, cara, eu não vou, porque eu tava precisando estruturar a minha vida, né, eu tinha acabado de começar um relacionamento, eu falei, pô, não vou realmente fazer essa mudança na minha vida, e depois eu comecei a compreender o desdobramento daquilo que estava acontecendo ali a partir daquele contato. Enfim, vim pra cá. E o que eu quero mostrar pra você, depois que eu vim, a minha carreira assim decolou de um jeito, de uma forma. E quando eu falo carreira, novamente, qualidade de vida, o meu tempo de qualidade, as minhas atividades, o tipo de trabalho. Eu falo que eu comecei a ficar muito abusada, né? Comecei a trabalhar demais remoto. Então, assim, ainda hoje viajo, vou atender algumas pessoas, né? Alguns clientes, etc. Faço. Mas assim, eu preciso hoje olhar para o que de fato faz sentido para mim. E foi por essa mudança totalmente repentina que aconteceu na minha vida, que eu posso te dizer hoje que eu vivo uma das melhores fases, a melhor fase da minha vida a nível de carreira, a nível de completude. Então, olha que interessante, se eu fosse pensar no como eu jamais teria desenhado estar aqui no Paraná, tá vindo para uma cidade como essa, com uma qualidade de vida, enfim, com N situações que eu sempre tive desejo, mas por algum motivo, na época, eu não tinha desenhado. E por que, Thaís? Porque muito provavelmente, lá naquela época, eu colocava o meu sonho, os meus desejos dentro do que eu entendia e compreendia que era possível. E eu tenho certeza que se você olhar para o que você vive hoje, você faz a mesma coisa. Porque você fica tentando desenhar um como, mas você não sabe esse como. E aí o que acontece? Você vai murchando o teu sonho, você vai desistindo do teu sonho, você não vai compreendendo o teu sonho e aí você vai deixando as coisas acontecerem. Ou até mesmo, você até direciona, você dá uma direção, só que você dá a direção encolhida, porque é até onde você dá conta de chegar. E Thaís, mas isso tá um pouco me confundindo, então como que eu faço isso? Eu vou detalhar isso no próximo episódio, mas hoje eu ainda preciso revelar qual que é o inimigo, eu tô aqui só na superfície com você. Então, a gente precisa compreender que muitas vezes a gente não vai ter a noção. Então é como se a gente tivesse assim, por exemplo, eu tô desenhando, eu tenho um grande sonho, eu quero uma grande realização. Aí eu vou pegar uma estrada como se fosse, imagina, eu tô viajando do Rio de Janeiro para Curitiba. Eu sei que eu tenho uma estrada, eu sei que eu tenho um destino, só que eu quero saber exatamente a velocidade de quilômetros por hora que eu vou. Às vezes a gente quer desenhar isso, sabe? A gente quer saber exatamente o passo a passo que vai acontecer para eu chegar naquele lugar que eu gostaria. E se isso fosse uma verdade, realmente, a gente não teria tantas frustrações, a gente não teria tantos problemas e a gente não teria nem uma necessidade de vida. Porque se você já souber tudo que vai acontecer, pra que você tá aqui? Você compreende como isso é muito maior do que a gente tende a perceber? Essa é a primeira classe que a gente precisa entender de consequência que esse inimigo traz, que é esse busca do como, esse olhar pro como o tempo inteiro buscando como. Mas como que eu faço isso? Mas como que eu faço isso? E aí a gente não encontra esse como, a gente diminui o nosso sonho para caber dentro daquele lugar e de repente quando eu olho, simplesmente eu tenho uma realidade em que, na verdade, eu não tô completa, eu não tô vivendo, não tô conseguindo correr atrás e fico ali. E aí fica sempre aquela sensação de, puxa, eu poderia estar fazendo mais, eu gostaria de estar fazendo mais, eu gostaria de estar vivendo outros sonhos, eu gostaria de estar impactando de forma diferente. E aí quando a gente olha pra nossa carreira, a gente fala assim, caramba, né? O que eu tô fazendo? Caramba, como que eu tô construindo o meu dia a dia? E tudo por conta desse inimigo. E tudo por conta dessa grande interferência da nossa carreira. Aí, onde a gente precisa colocar o nosso foco, né? Que é bem importante eu trazer isso até pra gente não confundir. Eu preciso compreender o quê? O que eu quero. Então, por exemplo, numa estrada, eu quero chegar em Curitiba. Eu vou entender se o quê? Eu vou compreender o que eu quero como resultado final. Isso é muito importante. Só que eu não tenho como compreender se vai ter trânsito, se não vai, se vai ter batida, se não vai, se vai estar livre, se não vai, se o pedágio vai estar cheio, se vai estar... Eu não tenho como compreender, eu não tenho como fazer tudo isso acontecer.
Só que o que eu tenho que saber? O que eu quero? Onde eu quero chegar? E a mesma coisa na nossa carreira. Então aqui eu não quero que você pense que eu tô falando, ai Thaís, mas eu não vou ter direção. Não. Você sabe a direção que você quer, você tem noção do que você deseja, você sabe o destino. Igual um GPS, você tem que dar pro teu cérebro um direcionamento para isso. E você dá. E nesse momento que você dá esse direcionamento, você precisa compreender que existem outros elementos para você compreender esse passo que você vai dando para chegar lá. Sabe por quê? Porque você desiste muitas vezes desse o quê, desse destino que você quer, porque você não sabe o como. E você não sabe mesmo, nem você, nem ninguém que quer realizar uma coisa nova. Você compreende isso? Que se as pessoas soubessem, elas já tinham realizado? Então eu queria te dar essa paz primeiro, para que a gente possa prosseguir aqui e de fato revelar esse inimigo. E agora eu quero trazer aqui para você o que tá então, Thaís, no centro desse nosso desafio. O que tá de fato nesse lugar que faz com que você trave na sua carreira, como 99% das pessoas travem na carreira. Tem algo que se chama controle. Bom, vamos lá. Eu vou falar devagar com você sobre esse tema e sobre essa temática. Eu até fiquei pensando, será que eu trago assim de forma tão aberta e tão exposta? Mas eu quero trazer. O que é o controle? Por você querer saber exatamente cada um desses passos, você quer controlar tudo. E aí fica pesada a tua carreira. Você quer controlar cada passo, você quer controlar as pessoas, você quer controlar os tempos, você quer controlar os movimentos, você quer controlar o que vai acontecer amanhã, você quer controle. E o que acontece quando a gente quer controlar cada um desses passos? A gente se frustra no meio do caminho. Porque não vai acontecer exatamente como a gente projetou. E por que não vai acontecer exatamente como a gente projetou? Porque se a gente soubesse, a gente tinha feito. É óbvio que vai acontecer com a nossa intencionalidade, é óbvio que vai acontecer o resultado que a gente projeta, é óbvio que vai... Agora, exatamente essa linha não vai acontecer. Eu sinto te dizer. E é interessante que você pode falar assim, Thaís, mas já aconteceu. Eu planejei e aconteceu exatamente. Ótimo. É incrível, só que se você for para uma zona de controle, de querer controlar tudo, você vai ficar extremamente exausto, extremamente exausta. E aí quando você olhar para o teu sonho, você vai chegar lá e vai falar assim, caramba, era só isso? Você compreende que esse nível de controle é o que afasta a gente? E esse é o maior inimigo. Por quê? Porque ele é dominado pelo que a gente chama de ego. E o que é o ego? Vamos pensar assim, ó. Por que eu controlo, Thaís? Por que eu quero controlar a minha carreira exatamente o passinho que eu tô dando? Tem um ponto que é principal. Porque a gente tem medo de errar. O ser humano, ele tem medo de errar. O ser humano tem medo de ser criticado. O ser humano tem medo de ser exposto, de ser humilhado, de ser rejeitado. Então, muitas vezes, ele nem arrisca dar algum passo na carreira dele, porque ele simplesmente acha que aquele passo vai colocar ele num grau de exposição de vergonha, de humilhação, de erro. Porque se não der certo, como que eu vou contar? E aí a gente se expõe, ou a gente se abre para um lugar onde a gente fica o tempo inteiro dependendo do fator externo. Que é o nosso ego que fala, opa, calma aí. Eu não quero ser criticada. Eu não quero, de repente, chegar e falar, ó, lembra aquele projeto? Não deu certo, não. Lembra aquela loja que eu abri? Não deu certo. Lembra aquela empresa que eu fui? Cara, não foi tão bom assim. A gente fala, poxa, lembra aquela decisão que eu tive de sair daquela empresa? Poxa, não foi legal, me arrependi. Quem que faz isso com a gente? É o nosso ego, que o tempo inteiro fica apontando o dedo pra gente e pro outro, criticando. E aí, pra gente não ficar sendo exposto, o que ele faz? Vamos controlar tudo. Vamos controlar. Enquanto a gente não controla, o que acaba acontecendo? A gente começa a se expor, porque se você controlar, fizer nos mínimos detalhes, você vai conseguir ter toda a compreensão do caminho, mas isso, gente, é uma grande bobagem. Não existe essa possibilidade. E aí eu vou trazer uma temática que eu quero que você tenha um grau de compreensão muito profundo, sem preconceito, para que você compreenda o que eu tô falando. A gente querer controlar cada etapa, cada passo, exatamente como tudo vai se arquitetar para que a gente chegue no nosso resultado, é a gente querer tomar o lugar de Deus.
E eu falei, cara, será que eu entro nessa temática ou não? Mas eu preciso que você compreenda. Não importa no que você acredite aí do outro lado, mas eu quero que a gente entenda, né? Existe cosmos, significa ordem. E a ordem, ela é composta por algo, né? E esse algo que composta, que traduz e que traz esse equilíbrio minimamente para essa energia é o que a gente chama de Deus, que está em todas as coisas, que está em todos os lugares, que está em todos os cenários. E o Deus é o grande arquiteto de tudo. Então é ele que vai compreender. Então entendi, a Thaís, ela quer viver uma experiência XYZ, eu sabia onde eu queria chegar. Só que eu jamais imaginava que alguém ia me ligar para falar, Thaís, ó, tem uma oportunidade e tal. E de repente tudo se desdobrou, as coisas foram acontecendo. Eu não teria a possibilidade de fazer esse desenho. Só que o que eu fazia, o que eu compreendia, o que eu queria estava muito claro. Eu preciso que você entenda que quanto maior o seu controle sobre todas as coisas, maior o seu ego. Maior a sua necessidade de fazer tudo certo, maior o seu desafio de errar. Thaís, por que você está falando isso? Porque eu venho trabalhando isso em mim e é o meu maior desafio. É o meu maior desafio. Engraçado, eu não tô falando aqui, gente, de controlar um processo, de controlar dentro do seu trabalho. A gente precisa, né, garantir ali alguma qualidade. Eu tô falando aqui da nossa carreira, eu tô falando dos nossos sonhos, eu tô falando dos nossos planejamentos. Quantas vezes a gente quer saber exatamente todos os passos para chegar lá naquele lugar? E quando a gente não sabe, a gente fica preso numa realidade porque simplesmente a gente quer ser controlador de tudo. Eu quero controlar as pessoas que estão ao meu redor, eu quero controlar as pessoas da minha equipe, eu quero controlar os meus clientes. Você quer controlar tudo. Chega uma hora que o nível de controle deixa a gente tão pesado, e a gente começa a desistir da vida. A gente começa a ir desistindo do sonho. Por quê? Porque fica pesado, porque você quer controlar tudo, porque você não quer errar, você não quer ser exposto à crítica, você não quer que as pessoas simplesmente cheguem em você e te apontem um erro. Então é importante que a gente compreenda que muitas vezes a nossa carreira, os nossos sonhos são castrados não por ninguém, mas por nós que estamos o tempo inteiro querendo controlar tudo pra gente viver minimamente numa zona de segurança. Só que a vida não é assim. E todas as vezes, e é engraçado, porque se a gente for parar pra pensar na história da salvação, né, que a gente pensa quando começou lá com Adão e Eva, o que aconteceu, né? Essa história ela é muito interessante, a gente precisa compreender, porque tem muita sabedoria nela. Vamos pensar. Tinha-se lá, né, um jardinzão e tal, e aí tinham dois seres humanos, um homem e uma mulher, e eles tinham lá tudo disponível para eles, mas tudo, absolutamente tudo disponível. Só que tinha uma coisa que não estava disponível. Deus veio e falou para ele, ó, vocês têm tudo disponível, mas absolutamente tudo. Só que aquela árvore ali, o fruto dela, não está disponível para vocês, mas vocês têm tudo. E aí o que eles quiseram? Controlar tudo. E por querer controlar tudo, eles falaram assim, não, se a gente tem tudo disponível, a gente quer tudo. Eles não conseguiram compreender o limite deles, o limite de vida, o limite como seres humanos, e eles quiseram ser Deus. Eles falaram, não, calma aí, eu quero saber de tudo, eu quero estar ali, eu quero consumir aquele fruto porque vai me dar a capacidade de controlar todas as coisas sem limitação. E, gente, se a gente for parar pra pensar, é engraçado quando a gente traz essa ideia, compreende, Thaís, eu não acredito nessa história. Então pensa na estrutura mítica da história. Se você compreende isso, você começa a perceber que todos nós, seres humanos, a gente começa a entrar em falhas graves na nossa carreira quando a gente começa a querer controlar tudo e não compreender os nossos limites. E é interessante quando a gente fala isso, porque essa compreensão do limite é exatamente a compreensão de saber que nós podemos criar inúmeras realidades, a gente realmente é a imagem e semelhança de Deus, mas a gente não vai saber exatamente todos os passos. E se a gente ficar ali tentando, a gente ficar dando, murro em ponta de faca, porque você vai querer o tempo inteiro controlar tudo, isso vai te cansar, vai drenar sua saúde, sua energia, você vai ficar doente muitas vezes, você vai ficar uma pessoa chata de se conviver, porque, cara, se conviver com uma pessoa que é controlador, já é um líder controlador, o cara é chato, né? Uma pessoa que é controladora dentro da família é chato.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que hoje eu começo a criar um grau de consciência, principalmente dentro da minha casa. Eu falei, calma. Ó, o controlador, olha o ego, né? Olha aí você querendo dominar tudo, que tudo esteja na tua ordem, que tudo seja no seu tempo, no seu momento. É importante que a gente comece a olhar para isso, porque na nossa carreira isso também trava a gente. Gente, o ego, ele é como se fosse uma consciência nossa que está um pouco fora da gente e que começa a compreender a gente, entende? Então imagina, a gente tem duas consciências, uma consciência super positiva, uma consciência maravilhosa e uma consciência egóica, que é aquilo que veio, né, sendo construído ao longo de toda a nossa vida. E essa consciência egóica, muitas vezes, ela vai dominar os nossos pensamentos e ela vai fazer com que a gente, por achar que a gente vai ganhar alguma coisa com isso, que a gente tenha que controlar tudo. E aí a gente fala assim, cara, mas eu quero ir para aquela posição, mas eu não posso ir para aquela posição. Nossa, mas eu quero tirar férias, mas eu não posso tirar férias. Por quê? Porque como que vão ficar sem mim? Eu quero controlar. Gente, presta atenção, se você não tem tempo, é porque tá com o ego elevado. Se você não delega, é porque tem muito ego aí, tem muita necessidade de controle. Ah, Thaís, mas se eu não fizer, vai ter erro. Levanta a mão ali em expectativa, demonstra que você não vai conseguir dar conta de tudo sozinho. Mas por que a gente não faz isso? Porque eu tenho medo de falar que eu não dou conta. Você consegue compreender a profundidade do que eu tô falando com você? E isso faz com que você se afaste do resultado mais lindo da sua carreira, que é a oportunidade de deixar a sua carreira servir seus sonhos. Mas para isso, você vai precisar abrir mão do controle. Você vai precisar pegar o controle que tá na sua mão, você querendo desenhar a sua vida como se fosse um filme. Você vai precisar compreender que ela não tá 100% aí nas suas mãos. Você pode entender o que você quer. Você vai sempre com intencionalidade projetar todas as suas realidades, mas você não vai saber exatamente o passo a passo de como que isso vai acontecer. Porque se a gente soubesse, a gente estaria fazendo o papel da inteligência infinita que é de Deus. A gente não tem essa capacidade de compreensão para fazer isso de uma forma que beneficie todo mundo, que é o que Deus faz. A gente muitas vezes, quando vai fazer isso, inclusive, a gente coloca a nossa ansiedade, vem um monte de fatores negativos para atrapalhar a gente. E tudo isso afasta a gente de uma carreira que serve sonhos. Ao invés de servir sonho, na verdade, eu começo a trazer muito mais preocupação. Eu começo a trazer para minha carreira muito mais dúvida, porque eu falo assim, cara, eu não tô conseguindo controlar, eu não tô conseguindo desenhar todos esses passos de dúvida. Dúvida deixa a gente de um preço que a gente paga de vida aprisionado. É diferente de quando eu tenho efetivamente um ponto de partida, eu consigo compreender, eu consigo abrir mão do controle. Eu entendo que esse papo aqui é um papo realmente muito maduro e eu preciso que você compreenda na tua vida, na tua carreira, quantas vezes você não ficou doente por conta de querer controlar tudo, quantas vezes você não deixou de tirar férias, quantas vezes você não deixou de ficar em paz dentro da sua casa com seus filhos por conta de controle, quantas vezes você não diminuiu os sonhos que você tinha porque simplesmente você não tinha controle de como tudo isso ia acontecer. E aí, quando a gente começa a compreender e entender que nós temos sim a capacidade de criação de inúmeras coisas, de todos os resultados na nossa vida que são projetados por nós, mas a gente precisa compreender que nós temos um limite. E é essa necessidade de sair desse limite, é essa necessidade de querer dominar tudo e como tudo vai acontecer e desenhar cada um dos passos e etc, que vai fazer com que você ou se prive de viver uma realidade que você poderia viver, ou então até mesmo fique se frustrando e até mesmo olhando um pouco para sua saúde, gerando um impacto muito efetivo. É interessante quando a gente para pensar no nível de controle que às vezes a gente tem na nossa própria vida, que quando a gente olha, quando a gente enxerga as principais, gente, eu queria que você pensasse nas principais coisas que aconteceram na sua vida, assim, de forma muito intencional. Eu tenho certeza que a maioria delas não teve exatamente um passo a passo desenhado. Não teve exatamente eu sabia que ia acontecer assim, agora eu vou apertar esse botão, agora eu vou apertar esse, agora vai ser esse aqui na minha vida. A gente precisa trazer pra gente um grande paradoxo, né? Que é a complexidade nossa de capacidade de criação de ser humano, mas a nossa capacidade de compreensão das limitações humanas que a gente tem frente a essa grande arquitetura de Deus. Então, muitas vezes a gente trava na nossa carreira porque a gente quer conhecer exatamente tudo. Isso é impossível.
Você não tem como conhecer tudo no teu tempo, do teu jeito, da hora. Aí eu falo assim, ó, aí a gente tá lá, desenhando a nossa carreira, fazendo desenho, etc, etc. A gente sabe o que a gente quer. Só que a gente fala assim, aí tá vindo. Aí só que chega uma hora e fala assim, isso daqui tava diferente do que eu planejei. E acho que não é por esse caminho não. Aí você desvia. Simplesmente porque tá diferente do que você tinha planejado, mas você não vê que lá na frente isso tem uma forma de também trazer pra você aquele resultado. E aí você desvia. Porque você não tem capacidade de compreensão que nem sempre vai ser exatamente como você desenhou. Então, é necessário abrir mão do controle, é necessário a gente compreender que nem sempre nós vamos construir todos os passos, nós vamos ser responsáveis. Eu queria que você pensasse, até comenta aqui embaixo, inclusive, já teve alguma situação que você não esperava e que de repente aconteceu e se desdobrou de uma forma muito melhor para você? Que a gente tem um ponto, né? Eu gosto sempre de falar que quando a gente vai projetar, né, novos passos, novos sonhos, novas realizações, a gente tem um ponto, que é querer ter a certeza de que vai dar certo. Isso é um outro grande paradigma. Essa certeza, ela tem que estar no teu coração pela intenção daquilo que você está produzindo. Mas pense bem, existe uma grande possibilidade de aquilo se tornar uma outra coisa. Quantas vezes você já não mudou de ideia no caminho de construir alguma coisa? Quantas vezes, na hora que você começou a desenrolar, né, inclusive dentro do Método Marca, a gente faz muitos projetos pilotos exatamente por isso, porque chega em algumas realizações que você acha que você quer, mas no fundo nem é aquilo. Então imagina você muda a tua vida inteira por conta daquilo, você chegar e falar, ixi, nem era isso. Então por isso que a gente precisa compreender, não é essa certeza, né? Por isso que a gente vai tentando controlar tudo, porque a gente tem que ter a certeza que vai dar certo no final. Mas é efetivamente deixar isso de forma mais livre para que você possa, sim, independente do passo a passo, independente de saber querer controlar cada detalhe, você seja capaz de compreender os resultados e saber como você vai potencializar todos os resultados que aparecem na sua frente. Por exemplo, se alguém te ligou para uma oportunidade, cara, se você fez um contato, se você abriu um negócio, se tudo isso está acontecendo, você precisa compreender como é que isso leva você para uma carreira que serve sonhos. E aí o que acontece com a gente é que muitas vezes, por conta de toda essa necessidade de controlar, a gente fica cego. A gente não se abre para grandes oportunidades que estão passando aqui, ó, do nosso lado, mas não é exatamente do jeitinho que a gente desenhou, mas tá passando uma oportunidade aqui do seu lado e você simplesmente não olha, você não considera. Por quê? Porque o seu nível de controle não te permite. Então, o nosso nível de controle faz a gente ficar desse jeito. E desse jeito, eu tenho certeza que a gente não vai chegar numa carreira que serve de nossos sonhos. Muito pelo contrário. A gente vai castrando o nosso sonho, a gente vai diminuindo o nosso sonho para caber no que a gente dá conta de conceber até aquele momento. E é muito importante que a gente rompa essa barreira. E é isso que eu quero te ensinar. No próximo vídeo, a gente vai falar exatamente o que você precisa fazer aí do outro lado para você poder, primeiro, não é só abrir mão do controle, porque existe um como fazer isso, existe uma raiz do controle, que a gente já falou que é o ego, mas existe um oposto disso que eu vou te ensinar no próximo vídeo para que você possa, de fato, começar a fazer essa construção de uma forma segura, de uma forma assertiva e de uma forma que você, de fato, tenha uma carreira que sirva a sonhos. Olha, esse tema ele foi um pouco mais denso, ele foi um pouco mais intenso, mas eu tenho certeza que eu não tô vindo aqui à toa, eu não tô trazendo essa temática à toa, eu tô realmente trazendo aqui para que o meu coração transborde junto com o seu, para que a gente viva uma carreira que pode servir os nossos sonhos, os seus sonhos, os sonhos da sua família, os sonhos das empresas que estão confiando em você, o sonho das pessoas que estão aí sendo liderados ou sendo impactados por você. Eu espero que tenha feito muito sentido. A gente se vê no próximo episódio.